Então agora está gravando. Bom, então acho que podemos começar, né, Ana? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para discutir um tema que é super importante para a prática clínica e é algo que a gente tem discutido muito ultimamente, já que nós deixamos uma lacuna aí por um tempo. Né? Então, gostaria de agradecer a professora Ana Bárbara Neves por estar aqui, dedicando um tempo para o SIGFAP, que é um grupo de interesse especial em FAP, obviamente, né? E a gente acaba sendo, então, um grupo de interesse que está dentro da ACBS Brasil, então, do capítulo Brasil da CBS Mundial. Então, é uma atividade do nosso SIG, que tem como objetivo divulgar, disseminar conhecimento, principalmente sobre a prática clínica na psicoterapia analítica funcional, e discutir todos os perrengues também de ser uma psicoterapeuta. Então, aqui nós estamos começando o 4º episódio dos desafios de ser uma terapeuta FAP, com a professora Ana Bárbara Neves, e ela vem com esse tema super interessante, nada a fazer, consciência crítica, fronteiras divergentes e resistência poética na psicologia clínica contemporânea. Então, para vocês conhecerem um pouco mais da professora Ana Bárbara, é doutoranda em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Análise do Comportamento pela Universidade do Norte do Texas, especialista em Sexologia Clínica pela Escola Baiana de Medicina e pelo Centro de Sexologia de Brasília. Atua como psicóloga clínica individual e de casais, já lecionou em diversas instituições de ensino superior em cursos de graduação em psicologia e em cursos de especialização em terapia analítico-comportamental. É membro do grupo de pesquisa em interação, tecnologias digitais e sociedade, GITS, vinculado ao pós-com UFPA, do grupo de trabalho de ciberpsicologia e interações sociais, vinculada à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, da ANPEP, do Think Tank de Cultura e Prática Clínica, da Rede de Inovação em Ciência, Cultura Comportamental, vinculada à Associação de Análise do Comportamento Internacional, ABAI, do Grupo de Trabalho sobre Psicologia e Relações de Gênero, do Conselho Regional de Psicologia, e ex-presidente da Associação Baiana de Análise do Comportamento, a Casa Comportamental. Então, Ana, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E a palavra é toda sua. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. Me fez pensar um bocado para fazer essa palestra. Eu vou começar lendo, né, o título, que é Nada a Fazer. Consciência crítica, fronteiras divergentes e resistência poética na psicologia clínica contemporânea. Estamos esperando Godot, o entorpecimento no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, cujo niilismo engendra o absurdo da existência de um ser para a morte, é metáfora para o dramaturgo Samuel Beckett. Nesse período, o autor escreve a peça. Ele escreveu, na verdade, a primeira frase da peça, quando foi lançada a bomba de Hiroshima, né? Ele escreve a peça esperando Godot, na qual ele retrata a espera eterna dos personagens Vladimir e Stragon por alguém que nunca chega. Então, Vladimir e Stragon passam a peça inteira esperando Godot e Godot nunca chega. Ao inaugurar os seus estudos sobre variáveis culturais na análise do comportamento, a professora Sigrid Glenn cita essa tragicomédia metafísica de Beckett. Então, quando ela começou a falar disso, ela citou essa tragicomédia como representação do entorpecimento provocado por meio de uma sujeição incondicional ao ideal utópico,
Ou seja, a gente ficar esperando que alguém vá fazer as coisas e a gente nunca faz. Abrem-se as cortinas e a primeira frase proferida é nada a fazer. Quais são os objetivos de hoje que eu quero falar? Eu quero discutir a importância da inclusão das variáveis culturais como parte integrante do contexto de justificação nas ciências psicológicas. O contexto de justificação, para quem não sabe o que é, ele está ligado à relação entre os fatos e a teoria. Então, você vai tentar entender se aquela teoria, aqueles conceitos, eles dão conta de explicar aquilo que você quer que eles expliquem. Tem outros contextos, né? Tem o contexto da descoberta. O que estava acontecendo quando se descobriu aquilo? O contexto da investigação. Quais são as variáveis que interferem na investigação? O que eu quero dizer é que as variáveis culturais, elas não estão apenas no contexto da investigação, no contexto da descoberta, elas realmente precisam fazer parte da teoria quando a gente fala de ciência comportamental e quando a gente fala de prática clínica. E aí, além disso, eu quero propor o conceito de respeito. Então, eu quero conceituar respeito como consciência crítica, fronteiras divergentes e resistência poética, na psicologia analítica funcional. Então, propor um novo conceito. A gente tem o conceito de intimidade, que é um conceito, né? A gente tem o modelo ACL, né? Consciência, coragem e amor. Eu quero falar que a gente precisa do conceito de respeito e definir ele a partir do modelo CDP, modelo crítico, divergente e poético. Então, de novo, estamos esperando Godot, o projeto de integração sociocultural nas ciências do comportamento, apontado pelos textos do próprio Skinner, foi recentemente alavancado por uma empreitada científica e política de retomada e fortalecimento dos estudos behavioristas radicais sobre sociedade e cultura, em que a comunidade de analistas do comportamento tem papel expressivo. É importante dizer que a comunidade brasileira tem alavancado muito esses estudos. Eu vou passar esses slides agora mais rápido para falar um pouquinho da minha perspectiva, do meu lugar de fala aqui, né, dentro dessa empreitada. Eu comecei na Casa Comportamental, que é uma associação de analistas de comportamento, a estudar isso recentemente com mais força, né, depois do mestrado. Depois eu participei do Sigcultura, aí desde 2018, né? Depois eu participei do Sigcultura da CBS Brasil, de 2020 a 2023, que fez vários eventos, inclusive inaugurou o Think Tank de Cultura e Prática Clínica. Esse Think Tank ele funciona com reuniões bimensais desde 2021. Então, a gente tem aí, desde 2018, né, um tempo aí que esses projetos estão sendo construídos. E o Think Tank propôs o volume especial sobre clínica e cultura, em que eu participei com 2 artigos. Um deles é o Manifesto por uma Prática Clínica Socialmente Comprometida nas Ciências do Comportamento, que eu escrevi com várias outras colegas, e que diz que é dever essencial, né, dos cientistas comportamentais e contextuais, elaborar análises e intervenções que sejam comprometidas com a realidade material e sociopolítico-cultural das pessoas. E que a gente precisa sistematizar, ou seja, saber como fazer, como operacionalizar essas variáveis culturais e avaliar como tais variáveis influenciam os casos clínicos de forma sistemática. A gente tem avanços importantes, mas a sistematização ainda é uma lacuna. E a gente está se propondo a tentar fazer isso. É importante dizer que comportamento e cultura são fenômenos, né, diferentes. A análise individual e a análise cultural, são questões distintas, mas elas têm uma relação dialética e dinâmica. Não é possível compreender as práticas culturais sem compreender que elas são constituídas de comportamento humano, mas também não é possível compreender o comportamento humano no vácuo. Além desse texto, eu também participei dessa edição especial com esse outro texto, que é a Análise Funcional Culturo-Comportamental, Diretrizes para incluir fenômenos culturais na clínica analítico-comportamental.
Esse é um texto que, mais especificamente, tenta fazer uma ponte entre a ciência cultural-comportamental e a prática clínica, oferecendo diretrizes, oferecendo algumas possibilidades. E quando a Tracy Chihun, ela fala, né, ela faz um artigo em 2023, falando de ciência cultura comportamental e chamando para ação, ela cita esses dois trabalhos como trabalhos que são voltados para a análise clínica comportamental dentro da ciência cultura comportamental. Tem um novo artigo saindo que está no Prelo, que já está sendo submetido, que é o modelo de formulação de caso clínico em ciência culto-comportamental, que foi escrito por Josselane Silveira, por mim e pela Tracy Chihun. Então, esse aqui já é um modelo, né? A gente já tem algo sendo feito nesse sentido. Eu quero falar um pouquinho de como é que vai funcionar isso. Vamos imaginar aqui que você tenha, né, na presença de Paulo, que está aqui trabalhando. Maria diz: Paulo, eu estou cansada aqui de colocar meu filho para dormir. Você poderia me ajudar? Isso é SD para Paulo responder: Poxa, você está muito chata, eu não aguento mais. Você devia se concentrar no seu trabalho, você deveria fazer suas coisas. E aí ela deixa para lá e vai botar o filho para dormir. Isso é uma coisa que acontece com frequência. E a gente pode fazer análise aqui, né, do comportamento, de por que que cada um desses está se comportando dessa forma. A gente pode fazer uma análise filogenética e ontogenética de cada uma dessas pessoas, se forem nossos clientes, ou desse filho depois, se for cliente também, né? Mas o que eu estou querendo defender é que essa análise ela pode ser complementada por uma outra análise, que é aqui a gente está falando de microsistema, né? Só que aqui tem um circuito que pode estar se repetindo. Então, se você tem uma carência de políticas públicas sobre a economia do cuidado, e você tem padrões de coerção, vilificação e polarização, né? Você tem circuitos que se repetem, sempre os mesmos, e que tem como produto, né, o afastamento dos parceiros, diminuição da satisfação conjugal e diminuição da saúde do filho, você pode ter isso como produto não do comportamento de uma ou da outra pessoa, mas do circuito. E aí você pode ter uma família patriarcal, né, o responder dessa família, a consequência desse ambiente verbal especial, que é uma família patriarcal, pode manter não apenas o comportamento de cada um, mas esse circuito aqui se repetindo e selecionar esses padrões. Aí a gente já está falando de mesossistema. E além disso, se você tem uma família patriarcal como agência controladora, a gente já está falando de macrosistema, porque aqui a gente já está falando do que é verdade. Então, o que eu estou querendo defender? Que se a gente utiliza esses conceitos novos aqui, né? Nesse caso clínico, a gente já vai ter mais informação para poder conversar com o nosso cliente. Se for essa pessoa, se for o casal, a gente vai ter mais informação, a gente vai ter uma possibilidade mais crítica de avaliar essa formulação de caso. Só que a gente precisa ter letramento em cada um desses conceitos. E é isso que a gente não tem. Frequentemente a gente não tem. Então, a ideia é que, se você tem essa carência e você pode ter padrões de intimidade que sejam consequenciados dentro de um ambiente verbal especial, que é a psicoterapia, né, numa terapia de casal, por exemplo, você pode ter uma clareza de quais são os produtos agregados desse circuito. E mesmo se você tiver trabalhando com um indivíduo só, você sabe que ele está dentro do circuito. Então, você pode descrever para ele o circuito.
descrever esse ambiente verbal especial, descrever essa análise que não se restringe ao microsistema, ela se amplia para o mesossistema e para o macrosistema, né? A psicoterapia como uma agência controladora. E aí a gente precisa pensar o que é verdade em psicoterapia. Então, é uma análise que se amplia no contexto de justificação. A ideia é que esse elemento aqui, ele não tem significado se você não leva em conta todo esse contexto. Então, por isso que é uma defesa de que a gente está falando do contexto de justificação mesmo. A gente está falando de que os conceitos eles estão poucos para descrever o fenômeno. Por isso que trata de multiculturalidade, mas a multiculturalidade ela acaba sendo mais topográfica nesse sentido. Aqui a gente está falando de função mesmo. Então, dentro da topografia da multiculturalidade, a gente vai falar dessa outra função do mesossistema e dessa função do macrosistema e de como esse mesossistema e esse macrosistema, a partir do exossistema, se se conectam. Pode ser, né? Como é que a psicoterapia ela vai se conectar com esse casal? Será que é por uma escola? Será que é por um projeto social? Enfim, a gente pode estar pensando numa universidade, a gente pode estar pensando em outros aspectos aqui, até para a gente pensar essas políticas públicas. Então, essa é a primeira parte, né? O primeiro objetivo, defender que o conceito, a inclusão de variáveis culturais está dentro do contexto de justificação. Deixa eu só voltar lá para os objetivos. Então, aqui termina esse primeiro objetivo, né? Discutir a importância da inclusão das variáveis culturais como parte integrante do contexto de justificação das ciências psicológicas. Agora eu vou passar para o segundo, que é propor o conceito de respeito a partir desse modelo crítico divergente poético. Então, eu vou tratar do conceito de consciência crítica, fronteiras divergentes e resistência poética. Algumas análises sobre a ideia de respeito, né? Quando é que a gente pensa que alguém está respeitando a gente? Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Alguns exemplos. Você pode estar, né? Eu comecei a escrever esse texto com o Luc Vandenberg, mas a gente nunca terminou de escrever esse texto. Talvez eu retorne para escrever com ele, ou escreva só, não sei ainda. Mas a gente começou já há alguns anos a tentar pensar isso aí. Mas você pode ter alguém que convide você para participar de ser editora de um jornal importante e aquilo ser um desrespeito. Depende, pode acontecer, né? A gente não sabe, você precisa olhar profundamente a situação para entender se aquilo é respeitoso ou não. Você pode dar uma flor para alguém. Eu me lembro que eu já vi uma situação de alguém que mandou uma flor para outra pessoa, mas foi um desrespeito, porque mandou uma flor para uma vizinha que não conhecia. Né? Então, uma série de coisas podem ser um desrespeito. Você pode desrespeitar até um rio se você jogar alguma coisa nele, né? Então, o que é o respeito, né? O respeito, eu quero pensar que o respeito ele tem a ver com a observação complexa, com a percepção complexa do outro, a percepção do outro que se aprofunda, esse ver que se aprofunda. E também é um equilíbrio entre controle e contra-controle. Então, quando apenas uma das partes se expõe à vulnerabilidade, pode existir intimidade sem haver contra-controle. Mesmo numa relação terapêutica, você precisa se expor terapeuticamente, né? Para que haja um equilíbrio entre controle e contra-controle e que a relação não seja desrespeitosa. Então, essa relação em que apenas uma pessoa se coloca como vulnerável, ela é perigosa, porque pode gerar um controle assimétrico que se denomina dominação.
A dominação possibilita a veiculação de padrões morais por uma das partes, ao invés de uma reflexão ética. Porque, segundo Skinner, para existir ética, tem que ter esse equilíbrio de controle contra controle. Essa é a definição de ética para Skinner. Principalmente quando a dominação vem acompanhada de uma ideologia que impede que as partes percebam um desequilíbrio na relação. Que é quando eu digo mulheres devem ganhar menos que homens, porque elas têm filhos. Então, eu não estou eu estou veiculando uma ideologia que justifica uma iniquidade. E aí essas mulheres elas vão ter menos possibilidade de exercer o contracontrole por causa dessa ideologia e por causa desse contexto. Então, as relações verbais elas são muito importantes para o equilíbrio entre controle e contracontrole. Então, o que é que eu quero dizer? Que no modelo ACL de consciência, coragem e amor, a consciência ela precisa ser uma consciência crítica. A coragem, ela precisa acontecer quando a gente sabe que ela se dá nas fronteiras divergentes. Ela precisa da divergência, ela precisa da possibilidade de divergir. Eu preciso poder discordar da Cláudia para que haja um equilíbrio entre a gente. E o amor, ele não pode ser a aceitação completa. Você não pode estar sempre aceitando. Você tem que ter mesmo que seja. O Hélio Guilherme fala de ameno, né? De um limite ameno, mas eu diria de um limite poético, porque às vezes ele pode ser contundente, mas ele não pode ser violento. Então, ele tem que ser um limite poético, uma resistência poética. Então, eu quero trazer um pouquinho dessa reflexão. Então, a ideia é que o modelo ACL de consciência, coragem e amor deve ser complementado pelo modelo crítico, divergente e poético. E aí é pensando mesmo que eu acho que esse modelo só pode surgir aqui mesmo no Brasil, porque a gente tem essa tradição de uma psicologia, né, que vai fazer frente, decolonizadora, que vai fazer frente a uma psicologia que tem mais um modelo imperialista mesmo. Então, eu acho importante a gente trazer essa reflexão para o modelo ACL. Então, eu vou trazer o conceito de consciência crítica, né? É um conceito bem simples, que é as informações o que é consciência crítica? As informações são necessárias para que o indivíduo, ao apropriar-se delas, construa uma correlação, é um conceito da psicologia social, né? As informações são necessárias para que o indivíduo, ao apropriar-se delas, construa uma correlação coerente entre essas informações. A partir dessa correlação, irá desenvolver um posicionamento diante dos fatos e das informações colhidas na sociedade. Quanto menor a quantidade de informação a que tem acesso, mais distorcida será a correlação que fará. Então, se a gente olha só o microsistema, a gente tem mais chance de distorcer as nossas análises. Então, uma análise que leva em conta o meso e o exo e o macrosistema, ela vai ser menos distorcida. Além disso, a consciência crítica é a capacidade do indivíduo de estabelecer uma conexão entre os fatos cotidianos, estabelecendo uma coerência entre os fatos e si mesmo inserido nesses fatos, como agente paciente no processo de socialização. Então, é essa relação dialética. E a consciência crítica coloca-se em uma certa insatisfação. Isso eu acho muito bonito, muito interessante, em relação aos fatos e explicações apresentadas, estando sempre aberta a novas possibilidades. É quase como um método científico, né? Você tem que estar o tempo todo criticando, você tem que estar o tempo todo procurando as lacunas. Então, por vezes, fazer a leitura das lacunas e falhas apresentadas como explicação do social e das correlações entre os fatos é o essencial para desenvolver a consciência crítica. Você precisa estar vendo essas lacunas. Mas quais são os elementos do meio que estimulam tal abertura? Qual é o estímulo que desencadeou esse posicionamento? Agora vamos trazer um pouquinho, né? Daqui a pouco. Então, a consciência crítica nos ajuda a perceber quando é importante conservar e quando devemos transformar.
Não dá para compreender o significado de um comportamento no vácuo. Agora, já trazendo mais para análise do comportamento. Não dá para saber se é bom falar sobre alguma coisa ou calar, manter uma posição ou ceder, escutar os argumentos de alguém ou ir embora. É fundamental entender o significado como intricado ao contexto, e Skinner fala sobre isso. O significado do comportamento está intricado ao contexto. E, segundo Skinner e segundo Silveira, a psicologia clínica se propõe a criar um relacionamento interpessoal especial, em que as pessoas que buscam terapia se tornem mais conscientes e possam assim lidar com a própria existência no mundo. Em termos behavioristas radicais, estar consciente significa fortalecer o comportamento de reagir ao próprio comportamento. Agora, reagir criticamente ao próprio comportamento é reagir buscando essas lacunas, buscando o que é que pode ser melhorado. Então, a autodescrição também pode ser importante para aumentar o poder da pessoa transformar seu ambiente. Ocorre que reagir ao próprio comportamento é um produto social. E, nesse sentido, o significado behaviorista radical de ser consciente vai ser buscado nas contingências verbais necessárias para que esse comportamento ocorra na vida de alguém. Então, você vai precisar desse ambiente verbal especial. E aí eu vou dizer que você precisa de uma comunidade verbal crítica, de uma comunidade verbal especial crítica, para fazer com que você desenvolva essa consciência crítica. Então, muitas contingências que envolvem estimulações internas cotidianas não envolvem a comunidade verbal reforçadora, jogar uma bola, caminhar, levantar o braço. São resultados de relações mecânicas, que não envolvem a acessibilidade. Mas quando se trata de um comportamento verbal em que a pessoa fala sobre si mesma, sobre seu próprio comportamento, existe uma limitação estrita nas contingências que cada comunidade verbal dispõe para as pessoas. Então, falar dos próprios sentimentos, validar os próprios sentimentos, isso tudo tem a ver com a comunidade verbal em que a pessoa está. E se essa comunidade verbal não é crítica, não leva em conta o mesossistema, o macrosistema, não busca essas lacunas, não oferece informações suficientes para as pessoas, fica difícil. Se você chega numa terapia e você está mal, porque você sempre se envolve em relacionamentos que você é preterida, né? É sempre um cara que está com a namorada, é sempre um cara que tem um outro relacionamento e não lhe prioriza, e você não fala sobre a raça dessa pessoa, é complicado, porque muitas vezes isso pode estar relacionado à raça, né? A gente sabe o que acontece no Brasil. Então, a gente precisa estar trazendo essa consciência para trazer o empoderamento. Então, a pessoa vai começar a achar que tem uma série de coisas, vai tentar transformar a assertividade, vai tentar transformar uma série de coisas, mas quando ela precisa também trazer letramento racial. Então, a informação sobre o meso e o macrosistema e o que é que acontece, ela é fundamental para que a gente possa fazer uma terapia adequada para as pessoas que nos procuram. Ou se você chega um cara, né, com 50, 60 anos, que passou a vida inteira tendo relacionamentos que eram tidos como não ou como monogâmicos, mas que ele traía a esposa, e que ele não tem consciência de que isso é uma questão histórica e dos efeitos disso, e de que existem relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos, né? Que isso, todo esse contexto, você não vai conseguir fortalecer o autoconhecimento dessa pessoa. Então, você não vai ser um ambiente verbal crítico, um ambiente verbal especial crítico. Então, descrevendo o que faz, as condições em que se comporta, de cada maneira, e os resultados desses comportamentos, que cada pessoa se torna consciente sobre si mesma, segundo Skinner. Nesse sentido, aí eu já vou trazer algumas coisas da filosofia, né? Nesse sentido, eu vou trazer o conceito de saberes localizados da Donna Haraway. Nesse sentido, é possível identificar o pensamento skinneriano também com saberes localizados da Donna Haraway, quando a autora questiona a ideia de objetividade, buscando uma maneira de ultrapassar tanto a denúncia do enviesamento da ciência,
quanto seu esfacelamento em pseudociência. Então, ela vai trazer a ideia de saberes localizados para estar ali no meio. E ela vai falar de uma objetividade feminista, que a gente pode pensar de uma objetividade interseccional, né? Corporificada e que inclui a mediação tecnológica a partir dos saberes localizados. Então, a objetividade feminista trata da localização limitada e do conhecimento localizado. Então, o comportamento, ele não é nada sem o contexto do meso e do macrosistema. Pelo menos na clínica, ele não é nada. Ele pode até ser dentro da caixinha de esquina, porque você controla todo o resto. Mas quando você vai para a prática clínica, não dá para saber o significado de um comportamento se você não leva em conta esses outros conceitos. Então, é de preocupar que muitas das análises sejam feitas de maneira pouco informada. E a gente até tenta fazer isso, né? A gente vai tentando fazer isso, mas isso não há uma sistematização com conceitos para fazer isso, que é o que a gente está tentando fazer. Não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Então, essa lógica, ela não vai tratar dessa separação entre sujeito e objeto, ela vai tratar, pelo menos na prática clínica, de você olhar aonde você está e como é que você pode descrever aquele comportamento e construir o significado junto com a pessoa. Desse modo, podemos nos tornar responsáveis pelo que aprendemos a ver. Essa saída da autora eleva o posicionamento em responsabilidade. A responsabilidade segundo Skinner, né? A responsabilidade no sentido de que a consequência vem para você, de que você precisa fazer uma análise crítica, ter consciência crítica, porque você quer que aquela pessoa tenha autoconhecimento, então você quer ser uma boa terapeuta, então você precisa cuidar de como é que você está fazendo sua formulação de caso. Embasados pela política e pela ética, contrapõe o conhecimento apenas racional. Ela valoriza a parcialidade, a não universalidade, não no sentido de que você não vai ter leis, né, de que você não vai ter a lei do reforçamento, mas no sentido de que você precisa entender como o reforçamento vai funcionar para aquela pessoa, dentro daquele contexto, dentro dos recursos que estão ali, com análise não linear, dentro das possibilidades que cada pessoa tem de reforçadores ali, relatando a visão sobre a vida das pessoas, sobre os corpos sempre complexos, contraditórios. Por isso, a democracia, essa possibilidade de debater, de estar sempre permitindo a oposição, a divergência, é fundamental em um processo terapêutico e em uma sociedade. Essa seria a verdadeira liberdade, a possibilidade de contraposição. Então, essa possibilidade de estar sempre contrapondo é que seria a liberdade. E aí eu vou começar a falar de coragem. Coragem como comportamento localizado nas fronteiras divergentes, né? Como um comportamento que a gente precisa saber que ele está na fronteira. E é dessa contraposição que advém a profundidade do pensamento, a profundidade do olhar, e só assim podemos respeitar. Por isso é que o respeito se dá nas fronteiras divergentes. Precisamos entender coragem como emissão de comportamento vulnerável à punição nas fronteiras divergentes. Precisamos de coragem para divergir sempre, e isso é o equilíbrio ético skinneriano. Então, é coragem com a possibilidade de controle contra controle, de equilíbrio entre controle e contra controle. Por isso que as fronteiras são divergentes, porque você precisa ter coragem tendo esse equilíbrio, sabendo que você pode sempre divergir. E aí eu vou trazer, eu gosto muito desse poeta, que é Nelson Maca, e ele fez uma manifestação da literatura divergente, ou manifesto encruzilhador de caminhos. Isso é um conceito da literatura, e ele traz a ideia de literatura divergente. Ele diz que a literatura divergente é um instrumento circunstancial de luta para a distinção e respectiva afirmação das diferenças.
subjetivas e materiais, que parte de uma potência partilhada. Então, essa potência de poder divergir, a divergência, e se consagra numa estética particular, a convergência. Logo, sua conformação estética e sua consequente aderência a um coletivo social, a literatura convergente, não representam uma contradição, senão o sentido último do desejo de expressão, de pertencimento e cidadania diferenciada. Então, você precisa permitir esse pertencimento e cidadania diferenciada. Você precisa permitir que o cliente, que estudante, que colega divirjam. E a gente precisa fazer isso enquanto comunidade, que moveu a obra e seu agente em direção à prática de uma literatura transgressora, descolonizadora, experimental e prospectiva. Então, ele vai dizer que a literatura divergente ensaia no palco do conflito. A punção de enfrentamento é sua morada. Não é um enfrentamento violento, é um enfrentamento estético. É um enfrentamento que quer dizer que você está no equilíbrio entre controle e contra-controle, que você não precisa se conformar, que você pode divergir, que você pode contra-controlar. Então, e aí, finalmente, resistência poética. Lutar ou enfrentar em um sentido estético e político de divergir como base fundante do eu crítico. Então, esse eu crítico, ele é aquele eu que pode divergir. Então, numa terapia, se você consegue fazer com que a pessoa discorde de você, com que a pessoa possa, pelo menos, discordar de você, se sinta à vontade para isso, você está fundando um eu crítico. Porque somos seres da estética da mesma maneira que somos seres políticos. Transformar terapeuticamente é celebrar essa diversidade. Essa é a nossa resistência poética. E aí o amor no modelo ACL está definido como reforçar positivamente o comportamento vulnerável à punição interpessoal. Nesse sentido, a resistência poética fala de uma dança ou equilíbrio entre o acolhimento desse CVPI e o contracontrole do mesmo. Porque você não vai acolher tudo, né? Frequentemente um contracontrole ameno, mas sempre não violento. Poético, esteticamente cuidadoso em seu significado mais profundo e respeitoso. Então, o que eu quero dizer é que amor não é apenas acolhimento. Amor é acolhimento com resistência poética. Não existe terapia que se sustente sem celebrar a diversidade com consciência crítica, respeitando as fronteiras divergentes e resistindo poeticamente ao domínio. Precisamos dialogar em um mundo que cada vez mais precisa de cada pessoa em sua singularidade e o respeito é fundamental. Então, gente, eu teria alguns exemplos para debate, mas eu não sei se a gente traga os exemplos ou a gente debate, não sei. Ana, por mim, assim, né, eu gostaria de ver os exemplos que eu tô adorando. Tô adorando, e aí na cabeça vai, tipo, né, um monte de coisas. Nossa, tá muito, muito bacana. Tá. Mas, assim, você que decide. Não, posso trazer. Primeiro eu vou falar de Frantz Fanon, das relações raciais. No livro Pele Negras, Máscaras Brancas, o Fanon afirma que o negro é um homem negro. Isso quer dizer que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se estabeleceu no seio de um universo de onde será preciso retirá-lo. Então, ele se estabelece dentro de um mundo branco e você precisa tirar ele desse mundo branco. Por mais dolorosa que possa ser essa constatação, somos obrigados a fazê-la. Para o negro, há apenas um destino e ele é branco. Eu fui para uma defesa da UNEB aqui, muito interessante, né? Era uma defesa de uma mulher que estava analisando uma influenciadora negra que falava de cabelo, de maquiagem e tal.
E eles foram imaginando que ia ter, sabe aquele cabelo esqueci o nome, que você vai tirando a química, isso seria, mas que não tinha nada disso, né? Que tinha apenas ela em vários lugares, mostrando roupas, tal, e não tinha uma explicitamente falando sobre raça. Mas aí, se você, eles não trouxeram nada. Mas se você olhar, foi na Cidade Baixa. A Cidade Baixa aqui é um bairro extremamente negro, né? Então, só a regionalidade, os locais onde ela estava já falava da raça. E isso não foi pego dentro da análise. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que estar atento, né? Que para a gente fazer uma análise racial, a gente precisa estar atento em algumas sutilezas, porque às vezes é nessas sutilezas que se apresenta coisas que são extremamente, por exemplo, você perguntar sempre qual é a cor da pessoa com que você está se relacionando. Então, se a pessoa começa a falar de um relacionamento, tem que perguntar a cor da pele da pessoa. Isso é um dado extremamente relevante para qualquer coisa que ela for falar. Tais afirmações ressaltam a relevância de discutir sobre o impacto das práticas racistas e colonizadoras na concepção de homem da psicologia, na construção de seu objeto de estudo. Fanon afirma que Freud se opôs à tendência constitucionalista, mais naturalista mesmo, né, fisiológica, do fim do século XIX, e exige que se considerem os aspectos individuais a partir da psicanálise, substituindo filogenia por ontogenia. Porém, Fanon ressalta que a alienação do negro não é apenas individual e propõe complementar a filogenia e a ontogenia com a sociogenia, que é exatamente o que a gente está propondo. É exatamente, assim, a proposta de Fanon para as relações raciais é exatamente o que a gente está propondo com a inclusão das variáveis culturais. Ele, inclusive, fala a palavra sociogenia. É importante ressaltar que, apesar de Fanon afirmar que a sua análise está situada na psicologia, continua evidente que ele está comprometido com a premissa de que a desalienação do negro requer vivências que lhe permitam conhecer aspectos econômicos e sociais em que está implicado. Então, essa desalienação, o que é desalienação? É consciência crítica. É exatamente a consciência crítica que a gente precisa. É a relação entre o micro, o meso e o macro, o exo e o macrosistema. E a gente precisa de conceitos para pensar isso nas ciências comportamentais e contextuais. Aí vou trazer também um outro exemplo, que é o do Paul Preciado, que ele fala sobre gênero e sexualidade. O Preciado lança sua crítica também à psicanálise, afirmando que o processo de mudança advindo da transexualidade foi uma das coisas mais... Porque, segundo a psicanálise, né, e segundo uma boa parte da psiquiatria, essa ideia de disforia de gênero, né? Ele vai criticar isso, né, como se a transexualidade fosse uma doença. E eu já vi psicanalistas aqui, né? Eu já frequentei uma época para poder conhecer e já vi psicanalistas dizendo que realmente a transexualidade seria uma doença. Isso está mudando também na psicanálise, mas ainda tem esse ranço, principalmente por causa da ideia de estrutura, como se você não quisesse abrir mão de nada, né? Abrir mão de nenhum lugar. Só que Skinner não está vinculado a essa ideia estruturalista. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode entrar nessa discussão, sabe? Trazendo uma ideia de que a gente discorda dessa estrutura psicanalítica que vai colocar transgêneros num lugar de doença. E eu recomendo o filme Orlando, do Paul B. Preciado. Ele pegou, acho que 25, acho que foram 25 pessoas transgênero e fez um documentário sobre essas pessoas. É lindo o filme, é lindíssimo o filme. E ele lança sua crítica à psicanálise afirmando que o processo de mudança advindo da transexualidade foi uma das coisas mais belas e alegres que já fez na vida, situando tudo que é terrível e assustador sobre a transexualidade
na forma como o regime da diferença sexual estabelece os limites entre os sexos e ataca violentamente quem tenta cruzar esses limites. Então, ele está dizendo, o problema aqui não é que eu tenho disforia de gênero, é que a sociedade tem muito preconceito. E esse é que é o problema de mudar de gênero. Não é tomar o testosterona, né, no caso dele. E, ao descrever o processo de questionamento político da epistemologia da diferença sexual, Preciado inicia com a crescente emancipação das mulheres em 1950, passando pela retirada da homossexualidade do rol de patologias, pela politização de posições não binárias de gênero. Nesse sentido, ele diz que caminhamos para o reconhecimento de qualquer corpo vivo como sujeito político. E aí eu gosto dessa fala. Não rejeitamos apenas as práticas sexuais patriarcais de parentesco e socialização heterocêntrica e binária. Não só as práticas, rejeitamos sua epistemologia, ou seja, o conhecimento que está por trás disso. E temos que fazer isso de forma violenta. Nossa posição é de insubordinação epistemológica. E eu acho que eu me identifico um pouco com isso, com essa insubordinação epistemológica, no sentido de pensar o comportamento como desvinculado dos conceitos da cultura. E aí vou trazer agora só uma conclusão. Quantas vezes em um processo terapêutico as pessoas que é conclusão ou sobre a transformação social? Quantas vezes em um processo terapêutico as pessoas são confrontadas por familiares, colegas de trabalho, amigos com as frases: "Poxa, você está diferente, está mudada, hein? Você não era assim." Às vezes esse processo dói, não porque a pessoa está mudando sozinha, mas porque existem movimentos dominadores e antidemocráticos no mundo. Não existe mudança apenas individual, toda mudança individual é socializada. Precisamos lutar por uma psicologia em que a mudança individual e social ocorra com consciência crítica, respeitando as fronteiras divergentes e celebrando a diversidade com resistência poética à dominação. É nessa transformação social, pautada na democracia, no respeito e na diversidade, dessa profunda e bela transformação individual e social, que devemos nos amparar todos os dias. E aí, eu vou só trazer essa ideia do modelo crítico, divergente e poético, que é o CDP, para a gente pensar junto. Eu coloquei algumas referências, não coloquei tudo, e aqui é o meu Instagram. Obrigada pela oportunidade. Ana, muito obrigada pela sua fala. E assim, eu estou aqui digerindo tudo que você falou, é muita coisa. Acho que é muita coisa para eu digerir, para eu acomodar aqui. E eu adorei, eu achei que foram, assim, são coisas fortes, né? Quando a gente para pensar na profundidade de tudo isso, foi, nossa, foi muito bacana e fez muito sentido, né? Principalmente quando você resgata muito, né, esse equilíbrio entre controle e contra-controle. Né? Então, o quanto, de fato, a gente está numa sociedade onde a gente tem um desequilíbrio, às vezes, nisso tudo, né? E o controle de determinados grupos, e às vezes a impossibilidade de contra-controle de outros, por tantos motivos, né? E aí, quando você traz toda essa sua reflexão e análise, né, da consciência crítica, das fronteiras divergentes, da resistência poética, e a questão da ética, né, para Skinner, então, essa possibilidade de equilíbrio, de controle contra controle, eu achei que foi, assim, foi muito lindo, foi muito lindo, muito, pelo menos para mim, foi muito impactante, porque ao mesmo tempo, eu acho que me leva para um lugar do tipo assim, mas gente, como a gente estava fazendo clínica? Meu Deus, sabe, eu tô rindo de nervoso, mas assim, meu Deus, o que a gente estava fazendo? Sabe?
né? Porque toda essa sua reflexão traz uma riqueza para a prática clínica, assim, bem significativa, porque o cliente ele precisa, né, ter esse espaço do eu crítico, né, como você traz, então, do surgimento desse eu crítico, então, da possibilidade de, de divergências, de falar sobre, né, e aí isso tudo me leva para... Porque quando você pensa no modelo de intimidade da FAP, aí eu tô falando tudo misturado, Ana, porque eu tô com a cabeça assim, ó, eu tô ligando uma coisa com a outra, eu acho que eu não sei o que vai fazer sentido, porque eu tô com a cabeça fervilhando, não organizei ainda os pensamentos. Mas aí eu fico pensando, né, que quando você leva tudo isso para a FAP e a gente pensa no modelo de intimidade, e a gente pensa que a nossa análise, que a nossa unidade de análise acaba sendo essa unidade de resposta e responsividade, assim, né? Eu tenho que ter, na verdade, assim, comportamento vulnerável e responsividade. Então, eu vou estar sempre olhando essa unidade, assim, vulnerabilidade, comportamento vulnerável e responsividade do outro. Então, quando eu olho sempre para essa unidade, e aí eu olho trazendo para esse lugar que você falou quer ver, de fronteiras divergentes, de resistência poética, né? E aí você traz um modelo do CDP, né? O modelo de CDP, né? O modelo de crítica divergente, poética, enfim, né? Esse modelo que você está trazendo é como se essa ideia toda sua explicasse melhor aquilo que eu falo, assim, quando a gente define o conceito de intimidade na FAP, como né, então, comportamentos que são punidos lá, vulneráveis são punidos lá fora, mas naquela relação, né, o outro não pune e reforça. Tem essa definição. E aí a gente fala assim, tá, só que eu não posso romantizar tudo isso porque as pessoas punem, sim. Eu puno, né? Às vezes alguns comportamentos vulneráveis do meu marido, porque aquele dia eu não tô com cabeça, com saco para nada, para fazer. Eu não vou conseguir lidar com nada, né? Só que, na verdade, às vezes não é essa punição que você está falando, assim, que é uma coisa, não é aquela punição de violenta, né? Mas eu tenho, é uma outra coisa que está ali. Não sei se deu para entender, né? Como a da resistência poética que você fala, como, né? Porque você traz esse modelo CDP para explicar um pouquinho, eu acho que essa dança dessa vulnerabilidade nessa definição do modelo de intimidade da FAP. Nossa, não sei se entendeu alguma coisa, porque nem eu estou entendendo o que eu estou falando. Mas que eu estou assim, fervilhando com o negócio, entendeu? Entendi. Eu só me lembro da Aline Couto uma vez que ela falou assim: ai, gente, eu não aguento quando fica tudo muito, muito fofinho, bonitinho, sabe? Só coraçãozinho na FAP. Isso. E Isso, que porque aí, exato, porque aí você traz essa coisa assim, de que, por exemplo, você fala muito do palco do conflito, né? E que não necessariamente isso é violento, agressivo, mas que eu posso ter um cenário, um palco para resistência poética, né? Para que as possibilidades de divergência aconteçam. E aconteçam dentro desse lugar onde eu posso, sim, divergir e que há esse equilíbrio de controle contra controle. E que isso faz com que o ambiente seja seguro. Né? Porque a gente fala muito assim, não vai se vulnerabilizar por um lugar que não é seguro. Não. E o que é esse seguro? O que é esse ambiente seguro? Então, assim, aí ouvindo você falar, é como se eu conseguisse, eu preciso organizar, tá? Tudo isso que eu estou só falando aqui aleatoriamente. Mas assim, porque aí eu preciso organizar isso tudo que você falou, porque eu acho que essa ideia que você trouxe, a reflexão, ela vai conseguir, eu acho que, explicar melhor a questão, por exemplo, no modelo de intimidade na FAP. Essa unidade de análise que é vulnerabilidade e responsividade. Eu tenho que usar isso aqui como essa interação entre vulnerabilidade e responsividade. Então, essa unidade, essa relação sobre análise. Eu consigo
Então, entender o que é... Então, assim, o que é violento, agressivo, ok, isso está fora, mas toda essa coisa do conflito, do divergente, do respeito que você trouxe, então, né? Aí entra todo o conceito maior do respeito. Enfim, dá para a gente pensar tanta coisa na FAP, nesses conceitos que a FAP já usa, e na prática da psicoterapia, porque é isso, porque aí você traz, aí nesse modelo que você trouxe, você traz uma ampliação para entender, é isso, cultura, para entender muito para aquele além, sabe, não é aquele individual só, eu preciso entender para além daquilo. Então, aquilo que você falou, né? A interação toda do mesosistema, macrosistema, né? E tem mais um, que eu não lembro agora, mas o exossistema, né? Então, para a gente poder olhar para essa interação toda. E aí, essa interação nesse macro, essa coisa maior, né, faz com que eu entenda também as relações todas que acontecem na FAP, no modelo de intimidade. Mas, né, colocando tudo isso que você está trazendo. Não sei se estou tão perdido no raciocínio. Mas porque, assim, é muita coisa. Eu achei muita coisa legal. E aí você está falando assim, veja, como é que a gente forma uma consciência crítica se eu não tenho a menor noção, por exemplo, de letramento, e aí eu mantenho o indivíduo com um conhecimento sobre o mundo restrito pra caramba. E eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que presta, entendeu? E você não tem essa ideia desse macro. E aí a gente pode estar explicando também toda essa polarização política por tudo isso. Né? Porque aí as pessoas têm acesso a uma coisa muito restrita, uma informação aqui sobre isso, sobre, sei lá, minha comunidade específica, mas assim, não entendendo todo do macro, principalmente, né, numa comunidade de pessoas brancas, e tudo se perde na psicoterapia, sabe? Gente, mas assim, não sei nem o que eu tô falando mais. Eu tenho que organizar, viu, Ana? Foi muito bom. Eu tenho que organizar tudo isso. Eu me lembro de que uma vez eu estava com esse Nelson Maca, esse que do Manifesto do Encruzilhador de Caminhos, e a gente estava num sarau que ele fez, chamado Sarau Bem Black. E tinha uma música que era assim, eles ficavam cantando, era um sarau majoritariamente de pessoas negras, né? E eu gostava de ir para fazer letramento, mas eu era uma das poucas pessoas brancas lá. E aí eles ficavam com uma música chamada É Pouca Melanina, tan, 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 tan. Aí dizia, não sei o que lá, não sei o que lá. É pouca melanina. Tan, 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 tan. E aí eu me lembro que eu levei alguns amigos brancos e eles diziam, mas como é que você fica nesse lugar que o povo está dizendo que tudo isso é pouca melanina? Você é branca, você tem pouca melanina. Só que para mim, tipo assim, se você for, olha, isso era tão interessante de ver, sabe? Era tão interessante de estar num lugar em que as pessoas negras estavam se afirmando e sentir o desconforto, sentir aquele desconforto que às vezes tinha uma certa não era violência, mas era contundente. Sim, isso. Isso me, isso foi tão, 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 tão transformador para mim, sabe, enquanto pessoa, que eu acho que isso eu acho que isso, às vezes, num processo terapêutico, você precisa fazer uma intervenção mais que vai mais fundo ali, que vai ser mais contundente, né? Que vai trazer um ponto. Quando você tem uma coisa mais, uma confiança, que você, às vezes, com um humor, às vezes, mas que é transformadora, que é o que o Lacan fazia com o corte lacaniano, às vezes. Às vezes, eu falo assim, ó, se a gente estivesse numa terapia lacaniana, a gente acabaria aqui, sabe? Porque e aí a pessoa toma aquele susto e aquele susto é transformador, entendeu? Então eu acho que às vezes tem um ponto que precisa ser contundente para transformar. Não, exato, né? E você está falando aqui, falando dessa sua experiência, aqui me lembra, né? Me trouxe várias outras. Aqui em Piracicaba, a gente tem muitos eventos culturais, e eventos culturais de todo tipo, sim, né?
Tanto é que nesse final de semana teve o encontro nordestino, aqui em Piracicaba. Então, são todos os estados do Nordeste, com todas as comidas típicas, é só forró que toca, e aí foi legal, porque aí tinha sanfona, né, enfim, o típico forró, e aí a moça lá no palco falou assim, quem é do Piauí? E aí algumas pessoas levantaram a mão, e aí as minhas filhas, gente, tem gente do Piauí, né? Quem é, sabe assim, quem é da Bahia? Né? Aí tinha lá vários baianos gritando, né, falando dos estados, e elas olhando tudo aquilo, e achando muito curioso, e aí comer acarajé, comer um monte de coisa arada lá, né, porque isso é isso, aquilo é aquilo, né, elas vão aprendendo, e elas vão, só que aprendendo de um jeito de entender a cultura um pouquinho, de ter acesso, né, ao que é diferente, o que é legal, enfim, porque senão, às vezes a gente está aqui no interior de São Paulo, aí a gente sabe, né, que tem uma xenofobia importante que acontece por aqui com relação ao Nordeste, por exemplo. E se elas ficam, às vezes, na comunidade, dependendo de como ela, na bolha ali, elas não vão entender nada de Nordeste e vão aprender um sentimento ainda meio que de, né, xenofobia, tipo, eles lá do Nordeste, de algum jeito. E aí essa experiência vai colocando elas num outro lugar, né, de curiosidade, de conhecimento e de abertura para entender que, assim, que tem coisas que são muito diferentes, né, e que é legal por ser diferente. É muito legal, é muito interessante, é muito curioso. Né? Então, vai para esse lugar. E aí nós tivemos um outro evento, esse ano não sei se aconteceu ainda, acho que não, mas nós tem um evento também que é por exemplo, esse no Nordeste era o 12º Encontro Nordestino. Aí a gente tem também um evento que é Afropira. Então, também é um evento da população da comunidade negra aqui de Piracicaba e região, e eles vêm com todas as danças, com tudo possível ali, né? O que eles fazem na periferia, e tem não tem muita coisa, tem as feiras, né? Os artesanatos, tem as músicas, tem as danças, tem as bandas, tem tudo. E aí a gente vai para esse lugar. E é isso, eu sou amarela, as minhas filhas são brancas, assim, né? Meu marido é branco. E nós somos os únicos meio que diferentes. E aí foi interessante porque a Heloísa saiu de um evento do Afropira com um sentimento muito, assim, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E ela falou assim, eu falei, mas Heloísa, por que você tá chorando? Não foi legal? Ela foi, mas assim... Aí ela começou a falar do cabelo. Mas o meu cabelo não dá para fazer nada. Porque eu queria ter um cabelo, porque ela via muitos cabelos coloridos, com várias tranças, com vários penteados, e ela começou a olhar, só que olhar para isso, né? Porque ela é pequena, tem 8 anos agora, mas. Então ela falava do cabelo, ela falava de que ela não dançava daquele jeito e que ela tentava imitar e ela não conseguia. Ela não conseguia, e aí ela começou a ficar incomodada. E por quê? Porque aí tinha criançada pequenininha dançando um monte ali, sabe? E ela tentando fazer os passos e não conseguindo. E aí eu falei assim, filha, aqui a gente é meio dura mesmo, assim. Ela, o quê? E aí ela falou da maquiagem. Ela falou assim, por quê? E aí até a Carol, até hoje ela pinta mais o olho, né? Por causa e Heloísa também, que ela falou, mas não fica a mesma coisa. E aí ela ficou num lugar assim de que eu sou a única diferente, e que eu não pertenço e que aí eu não consigo fazer esse negócio com o meu cabelo, eu não consigo a maquiagem, não consigo dançar, não consigo não sei o quê. E aí eles faziam vários passinhos lá na dança e ela querendo fazer, e ela descoordenada, assim, sabe? E aí ela ficando muito nervosa com isso, né? E aí ela saiu e depois ela chorou, contando dessa experiência, e a gente conversou sobre isso. Então, e aí eu falei para ela, né? Eu falei assim, então imagina, filha, eles num lugar onde só tem pessoas brancas e a gente só dançando e fazendo aquilo que a gente acha que tem que fazer. E aí? Né? E aí ela só chorava, depois a gente foi conversando. Então, eu acho que... E aí eu acho que quando a gente coloca, né, essa criançada nesse lugar
a gente começa nesse ponto que você falou da consciência crítica, de um conhecimento muito maior do que aquele específico, e o quanto tudo isso, né, Ana, leva a gente lá para a psicoterapia também com esse olhar, com essas experiências, porque quando a gente fala assim, para você ser um bom psicoterapeuta, você precisa viver, mas é viver muito dentro desse modelo que você trouxe hoje, entende? Que também dá um respaldo para isso. Você não é viver dentro da sua bolha e ter N experiências da sua bolha, não é sobre isso, é ampliar, né, as suas experiências e olhar sobre o mundo. E aí, aprender a lidar, né, então, com o que é divergente, com o que é diferente, a questão de prezar pela diversidade e tudo isso, né? Então, essa coisa do que é contundente, não necessariamente violento, né, mas da resistência poética que você trouxe, e tudo isso. Né? Então, como é que a gente aprende se a gente fica só na nossa bolha? A gente não aprende todos esses outros repertórios, que para um psicoterapeuta deveria ser essencial. Né? Bom, mas Matheus levantou a mão, eu tô falando igual uma tagarela, Matheus, porque eu tô assim, ó, com a cabeça fervilhando. Não... Eu posso ligar a câmera? Claro, fica à vontade. Primeiramente, boa noite. Eu queria ter entrado mais cedo, mas tiveram algumas intercorrências. O pouquinho que eu consegui ver, adorei. Muito necessário. Tá? E eu queria primeiro fazer uma observação minha e depois fazer a minha pergunta, mas primeiro para ver se a minha observação está correta do que eu penso, tá? E do que eu analiso aqui com os meus botões. Esse espaço que a gente tem da clínica, e quando a gente fala do setting terapêutico, daquela coisa, a gente na nossa salinha bonitinha, bem mobiliada, sentado com a pessoa, né, e trabalhando com o comportamento verbal, e a partir disso, construindo com a pessoa e tal, me parece, pelo menos à primeira vista, e se você pegar historicamente, né, é um modelo que foi feito e desenvolvido por pessoas brancas e ricas para pessoas brancas e ricas, né? Você tem aí desde do Galeno, lá na Grécia Antiga, com os patrícios lá que ele atendia quando tinha melancolia, até o Freud e tal, e tal, e tal. Isso tem umas coisas boas, esse nosso modelo de gabinete, é claro que eu não estou dizendo para jogar ele fora, mas tem algumas coisas que muitas vezes eu me sinto emperrado, porque a gente parte do pressuposto que o nosso paciente, pelo menos a maioria das terapias comportamentais e cognitivas e contextuais, partem do pressuposto que o nosso cliente vai chegar na gente, que a gente vai trabalhar soluções para problemas e trabalhar formas de viver e existir, e que o nosso cliente ele vai ter recursos materiais, de tempo e sociais para conseguir fazer aquilo. E aí vem a minha pergunta, né? Eu atendi há um tempo atrás uma moça que ela me chegou falando do trabalho dela. E eu me vi nessa postura de, não, vamos pensar então soluções, e vamos ver o que está acontecendo, o que eu posso melhorar no repertório dela, talvez para ela lidar melhor. Gente, o que estava acontecendo é que ela vivia num ambiente de trabalho onde os direitos mais básicos de um trabalhador não eram respeitados. Então, como é que eu me sento com essa pessoa por 50 minutos e olho para essa pessoa e digo assim, olha, talvez você possa mudar alguma coisa, quando na verdade eu fui confrontado ali com uma limitação da minha profissão. Eu sou psicólogo clínico, mas a vontade que eu tinha de falar para essa moça era, moça, você não precisa de terapia, você precisa ou de um advogado ou de um sindicato, sabe? É basicamente isso. Então, a minha pergunta basicamente como que a gente faz, e aí a Ana ela trouxe uma fala maravilhosa, né, que muitas vezes a pessoa ela muda, muitas vezes a pessoa ela até tem uma mudança de comportamento possível, só que aí você tem um mundo que olha para aquilo e fala, não pode ser assim. Eu não poderia, por exemplo, ensinar essa mulher a ser mais assertiva com o chefe dela. É o chefe que manda, cala a boca e pronto. Desculpa o termo, cala a boca, mas... Enfim, é o chefe que manda. Então, como, a partir dessa limitação que a gente está na clínica, pensar em auxiliar pessoas com problemas que vão muito além desse gabinete individual, mas vão para o macro, para o político, para o social?
qual que é o nosso papel ali? O que a gente vai fazer? Essa é a minha pergunta. E obrigado. Desculpa se eu fui confuso. Não, eu acho que você não foi confuso, não. No manifesto, a gente traz 3 aspectos, Uhum. né? Um é a formulação de caso. E aí você ajudar ela a perceber, né, quem é ela dentro do contexto do trabalho. O que é produzido naquele trabalho? Se ela está sendo precarizada ou não, né? Se ela está sendo bem paga ou não. Se existem outros competidores ali que ela poderia ir. Tem muita coisa quando você amplia essa unidade que dá para você trazer mais autoconhecimento para ela. Isso já aconteceu comigo quando eu tava atendendo uma pessoa e quando a gente fez a análise toda, a gente viu que ela tinha sido promovida, mas na verdade a promoção não era uma promoção, porque a promoção ela ganhava menos, tinha mais responsabilidade, entendeu? E aquilo ali era só um status. Não É, valia a pena a promoção quando a gente foi fazer a análise toda, entendeu? Então, então, esses conceitos podem ajudar nesse sentido da formulação de caso. Mas tem um outro ponto, que é a formação profissional, né? A gente precisa ser formado para estar mais perto das redes. A gente precisa estar mais formado para você conhecer qual é o sindicato que você vai indicar, entende? Para trazer uma multidisciplinaridade, para você ter um advogado parceiro, né? Um fisioterapeuta, um educador físico. Então, a gente precisa trabalhar em rede. E também tem um outro ponto do manifesto que a gente fala da comunidade, que aí eu acho que a gente precisa estar mais perto do CRP, do CRFP, para a gente lutar pelo NASF, cara. A gente tem o modelo do NASF, né? A gente tem um modelo que deveria estar funcionando, que junto do programa de saúde da família tivesse o núcleo de apoio à saúde da família e que não foi implementado, né? A gente tinha que ter psicólogo nas comunidades. Claro que isso ia politizar as comunidades. Não sei se o povo quer, mas a gente devia querer, né? A gente devia querer estar lá e com uma oportunidade de trabalho também. Então, acho que se a gente amplia essa maneira de pensar, tem muita coisa que dá para fazer. Só que a gente nós enquanto psicólogas clínicas, nós somos muito desvinculadas de uma atitude cooperativa. Eu participo do CRP e vejo que tem uma divisão muito grande entre psicólogo social e psicólogo clínico, né? E a gente é sempre tido como a galera da alienação. Só que nós somos a maior parte da categoria. Então eu não canso de dizer isso. Nós somos, sei lá, 60, 70, 80% da categoria. É muita gente. Então não adianta dizer que a gente é alienado, porque nós somos maioria. Então o conselho precisa falar para a gente. E a gente precisaria ter mais voz, a gente precisaria estar lá dentro, a gente precisaria lutar por essas coisas, lutar pela valorização da saúde mental. A gente hoje, pelo menos aqui, a gente não tem para onde indicar pessoas que não podem pagar. Você vai indicar para o CREA, você vai indicar para o CAPS, ou você vai indicar para as clínicas escola. Gente, entende? Não é o suficiente. Se a gente pudesse indicar para o NASF, seria uma outra história, sabe? E seria uma outra história também de trabalho, de um espaço de trabalho para a gente. Então, eu acho que que é uma pergunta importante, mas que tem muita coisa aí a ser feito, sabe? Talvez não para apenas para essa cliente, mas também enquanto formação, enquanto engajamento da categoria. Com certeza, com certeza. Não, só para fazer um comentáriozinho, a questão do autoconhecimento, é o que eu falei, foi até onde eu consegui ir com ela. Né? Pelo menos análise de contingências, né? Olha, o sofrimento que você está passando é por isso, isso, isso. E ela eu sei. Mas e agora? Né? E agora? Como é que eu faço?
como é que a gente faz? Muda de emprego, talvez? Não sei. São muitas vezes assim, eu trouxe um caso para Às vezes é isso, né? Às vezes é mudar de emprego, às vezes é empreender, às vezes é tentar, e às vezes é ver que não dá. Às vezes é ver que quem vai conseguir fazer isso é a filha, né? Obrigado, viu, Ana? Nada. Muito bom. É isso, né? Muito bom, tem tanta coisa para pensar, viu, Ana Bárbara? Nossa, Matheus, né? Muito bom seu comentário. É isso, mas. E é aquilo, né? O indivíduo está dentro de um contexto, enfim, um contexto social. E não tem como, né? A gente esquecer disso tudo, até porque somos analistas do comportamento. E aí, né, o dado que você fala, que de fato a clínica, né, os psicoterapeutas acabam sendo vistos de um jeito meio estranho nessa divisão, porque até lá no instituto que a gente está, né, então do tipo, lá vem essas, né, alienadas, ou da clínica, que, né, são as, hoje, como é que eles falam? Eles falam Enzos e Valentinas, assim, de vez de, né, Mauricinho, Patricinha. Isso, eu não conhecia essa, não. Gostei. Cada agora falar, né, que são, agora não é mais Mauricinho e Patricinha, porque isso denuncia a idade que você tem, mas são os Enzos e as Valentinas, assim, né, mas assim, no sentido né, de uma classe X, um pouco muito, assim, muito alienado, né, de todo um contexto social maior, e aí outros departamentos não olham a gente com bons olhos, né, então, mas eu acho que de fato, né, muita coisa passou, de fato, assim, estávamos alienados por muito tempo na prática clínica, e mesmo pensando, eu acho que em outras abordagens, que seja a psicanálise, que fala muito para a mídia, para o pessoal mais leigo, né, para o público leigo, fala muito dessas questões sociais, ele sempre vem com interpretações, e, né, dessas questões culturais e sociais, e desses movimentos, mas eu ainda, é isso que você estava falando, assim, eu não sei se na prática clínica, de fato, essas variáveis são inseridas, né, porque uma coisa é eu estar aqui num lugar, entre aspas, de suposto saber, né, que eu falo de tudo e mais um pouco, dando a minha interpretação, lógico, à luz de uma teoria que eu sigo, que eu acho que é coerente, sei lá o quê, mas a inserção sistemática dessas variáveis na formulação de caso, lá na prática clínica, né, enfim, parece que a gente tem muito chão pela frente em todas as abordagens. Eu tenho pessoas psicanalistas que dizem que fazem terapia comigo por causa disso. Olha só, que interessante. Que dizem assim, ó, eu não, porque eles deveriam estar fazendo já psicoterapia em psicanálise, que é parte da formação, mas diz, eu não vou largar para fazer, não tenho condição de largar por causa das variáveis culturais que você traz. Exato, né? Então, porque aí é isso, né? Como é que você insere essas coisas todas? E até aquele primeiro exemplo, quando você traz da análise de contingências, né? Que você fala lá da crise conjugal, e você faz, né, aquela análise para começar toda a sua fala, é sobre aquilo tudo, né? Então, de fato, se eu fico aqui nesse individual com individual, né? No relacionamento hétero aí, então homem e mulher aqui, eu deixo de analisar todo o resto, todo o entorno, que é tudo que, né? Então, assim, essa fala fez com que eu ficasse pensando, viu? O que nós vamos fazer da vida? E aí eu tô pensando na formação de psicoterapeutas. Então, como é que a gente vai fazer? Para mim. Né? Mas é assim, mas vocês estão saindo com esse texto que você falou que tem um modelo. Tem um modelo com 10 conceitos. Ai, ótimo. E já tá Já está no Prelo, já no foi pré. submetido, a gente botou com o número de página a mais, aí voltou para a gente diminuir o número de página, mas já vai sair. Ai, ótimo. Né? Porque assim, eu já adoto o seu texto com o pessoal lá do manifesto. Então, a gente já tem discutido o seu texto do manifesto e os alunos, as alunas ficam encantadíssimas com o texto.
né? Porque elas falam, é isso, nossa, tá escrito aqui, né? E por que a gente não faz? Aí começa toda essa questão. E então, que bom que tem esse texto agora do modelo saindo, para ver se a gente consegue sistematizar ali na supervisão, de alguma forma, e depois, né, tornar isso tudo, assim, dados, né? Produzir dados para que a gente consiga ir entendendo tudo que está acontecendo. Porque hoje, né, Ana lá, a gente está numa clínica escola, então a diversidade, ela de fato acontece, é muito diferente quando você está lá no seu consultório em Moema, atendendo uma população branca de uma classe específica, né? Então, lá na clínica escola, a diversidade é outra. E o quanto os alunos, conhecendo minimamente sobre, tendo assim, minimamente conhecimento de letramento de gênero, raça, classe, mesmo capacitismo, etarismo, né, o quanto uma discussão, às vezes, ainda que seja incipiente, mas já faz a diferença. Sabe? Quando você fala assim, então vai, escreve, seu cliente é o quê? Ele é um homem branco, é um homem negro, né? Então, cis, homossexual, hétero, é religioso, qual religião, e aí a gente começa, né, de classe, qual a classe social, tem deficiência, não tem, enfim, sabe? Quando você vai fazendo assim, você vai fazendo essas perguntas, os alunos começam a pensar tantas coisas, e isso já evoca várias concepções que eles foram aprendendo ao longo, né, da vidinha deles, que eles têm 20 anos, sobre, sei lá, por exemplo, uma cliente que era uma mulher branca, mas que tinha 60 anos. E aí eu falo que é mas que tinha 60 anos, né? Esse mas é porque a aluna tem 20. E ela levou um susto quando ela falou assim, uma mulher de 60 anos? Não, porque eu não consigo atender, eu não vou atender o que eu vou fazer com uma mulher de 60 anos, porque é uma velhinha, e aí, né, o que eu vou falar para uma senhorinha, para não sei o quê? Mas ela já trazendo as concepções que ela aprendeu do que seria uma pessoa com 60 anos. Né? Seria uma velhinha, às vezes debilitada, que não entenderia direito o que ela falasse ali na terapia, que ia ter, sei lá, questões da vida que ela não ia saber responder porque ela só tem 20 anos, porque... Né? E aí você já começa, né, a pensar assim, mas peraí, qual é a sua visão de uma pessoa de 60 anos? Exato. É uma idosa. E aí você vê toda a questão cultural que vem... E aí ela foi atender essa pessoa, voltou. Ela... Gente, vocês não sabem, ela é super pra frente, porque ela não sei o quê, e ela faz isso, ela faz aquilo, e porque ela tem doutorado, e ela falou disso, porque ela não sei aonde, ela faz musculação, não sei, não, sabe assim? Mas é que eu falo, né, essa coisa, mas olha, o mínimo fato da idade, sem conhecer a pessoa, olha tudo que isso trouxe de bagagem, né, dessa terapeuta, e depois a coisa foi muito desconstruída, assim. Né? Então, é bonitinho de ver. Então, quando você vai olhando para essas coisas e falando, vamos pegar esses marcadores sociais todos, né? Desse cliente e os seus. E aí vamos ver o que sai daqui. Eles estão imaginando um monte de coisa. E aí eles vão atender. Né? E aí eles vão, às vezes, com um monte de outras percepções, observações. Então, isso é muito bonitinho. E aí, como é que a gente, né, vai começar a sistematizar depois na análise mesmo, na formulação de caso, como é que isso impacta análise e intervenção, né, como você falou. Muito legal, muito legal. Enfim, mas nós estouramos no tempo, porque senão fica igual uma tagarela aqui. Vou ter que ficar olhando aqui para as minhas anotações e eu ando e ficar pensando. Vou sonhar com algumas coisas aqui. Então, e aí dá para entender muito a sua definição de respeito à percepção complexa do outro. Percepção complexa do outro. Complexa. Mas muito bom, Ana. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Muito obrigada também. Foi muito bom, foi muito bom. Me obrigou a sistematizar isso, né? Não, e aí você precisa escrever. Muito bom. Assim, depois você precisa escrever, sabe? Escrever um pouquinho, assim, escrever sobre isso, porque aí você apresenta que quando você insere esse modelo CDP, você, quer queira que não, você já está fazendo uma adaptação cultural para o modelo ACL.
Exatamente. Né? Porque quando a gente tem lá por exemplo, eu estava lendo uns textos que da adaptação da terapia cognitiva para a comunidade, para a China, para chineses. Então, assim, se a gente for pensar a terapia cognitiva, que é algo super ocidental, como é que você vai aplicar uma terapia cognitiva com chineses, na China? Então, eu estava lendo, né, um texto de adaptações culturais, tudo que eles tiveram que fazer, enfim, para poder fazer uma terapia cognitiva que fizesse minimamente sentido, porque do jeito que tá, né, às vezes não dava lá. Enfim, e aí quando você apresenta, né, esse ponto, né, do ACL, e você fala assim, então o ACL, quer queira, quer não, acaba sendo o modelo do colonizador, né? E aí quando a gente entra com esse outro, CDP, que eu nunca vou guardar essa sigla, que ainda é nova para mim, mas, né? Então, quando você entra com esse modelo e que você salienta que provavelmente esse modelo ele vem mais para nós, enquanto colonizados, né? Porque a gente que vai discutir isso tudo de uma outra forma, então você já apresenta uma possibilidade de adaptação cultural do modelo ACL, passando por esse outro modelo que se apresenta. Né? Então, enfim, essa tinha sido mais uma das minhas anotações aqui. Exato, Mas, é enfim, verdade. bom, mas assim, ó, vou parar de tagarelar. Obrigada, viu? Muito Obrigada, obrigada. muito obrigada. E aí, daqui uns dias eu subo lá para o YouTube. E aí, assim que a gente tiver o link, né, lá do YouTube, eu passo para você e a gente divulga. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada, gente. Muito obrigada por esperarem até agora, para ficarem ouvindo a gente se discutir. Obrigada pela participação também, Matheus. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. É uma inspiração para mim. Ah, imagina! Muito bom. Muito bom. Obrigada, viu? Boa noite para vocês. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau, tchau.